A galera só conta os louros, só conta as vitórias, só conta as coisas que são mais positivas. Só que você precisa ter isso em mente, que tudo isso é um recorte. Eu já fracassei na carreira. Então, além de ser especialista em recursos humanos, eu tenho um conhecimento de causa, vivi isso na pele. Eu consigo conversar com você sobre isso e te dar um passo a passo para você sair dessa situação. Gente, doeu, deu vergonha. E por um tempo, eu meio que só quis sumir do mapa, desaparecer, ainda mais sendo produtora de conteúdo, trabalhando com desenvolvimento pessoal e profissional. Então, se isso tá acontecendo com você agora, respira e fica comigo. Se não tá acontecendo, fica para você aprender e dar um passo além na sua carreira e na sua vida. Porque hoje eu quero falar olho no olho sobre o que fazer quando as coisas parecem dar errado. Sem dicas, sem conteúdo assim que não funciona, sabe? Aquele negócio muito abstrato que você não entende direito. Eu quero falar de coisas reais para pessoas reais. Então, se você tá querendo resolver um problema e não quiser ficar perdendo tempo na internet, você já sabe, fica aqui no vídeo. Aproveita também para se inscrever e toda aquela coisa que você sabe que precisa ser feita, tá? Agora, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que existe uma armadilha. A gente pode pensar que o fracasso, ele é uma espécie de atestado de incompetência, uma declaração, como se alguém estivesse analisando, avaliando aquilo que a gente está fazendo a todo momento e percebendo, olha lá, hein, Jamile errou, olha lá, hein, fulano não errou, olha lá, deu um tropeço. A verdade é que a maioria das pessoas não está prestando atenção para isso. E ainda que esteja prestando atenção, o fracasso, o erro ou qualquer tipo de problema é uma parte, é um fragmento da sua carreira, não é o todo. E sendo uma parte, eu quero que você pense nisso como se fosse um dado. O que a gente faz com um dado? A gente analisa para que a gente possa tomar uma decisão, para que a gente possa ter uma direção diferenciada. E quando eu comecei a olhar com essa perspectiva, com essa lente, de uma forma um pouco mais pragmática, eu confesso para vocês que eu parei de gastar energia tentando me explicar, tentando pensar sobre o que os outros poderiam imaginar de mim, como que as pessoas poderiam perceber o meu comportamento, as minhas ações. E comecei a gastar energia com aquilo que realmente fazia sentido para mim, com aquilo que realmente importava, com aquilo que realmente era o que eu desejava. Falar sobre isso é mais fácil do que fazer. É mais fácil do que colocar em prática, mas eu quero te falar que é possível. Quando eu fui demitida, por exemplo, eu meio que desabei, assim. Foi um momento muito difícil para mim. E eu conto mais detalhes num vídeo aqui no canal que eu gostaria que você assistisse. Sério, assista mesmo, porque eu decidi falar abertamente sobre como é que foi o processo, como que eu me senti, quais são os aprendizados. Eu acho que vai ser bastante interessante para você. Mas o principal ponto é que depois do choro, da frustração, de todo o sofrimento, eu me sentei com um papel e uma caneta e eu decidi que eu ia transformar aquilo ali em aprendizado. Isso foi muito importante para mim, porque eu consegui realmente utilizar aquele momento de sofrimento, de baixa, para conseguir dar um salto ainda mais alto. Então, se você fracassou, eu vou te ensinar uma regra simples para você sair dessa situação, trazendo uma discussão que você pode utilizar praticamente em qualquer momento da sua vida, para qualquer situação profissional que você esteja vivenciando, até para a vida pessoal como um todo, né? Não vamos esquecer que boa parte dos aprendizados que eu tenho aqui vem da minha bagagem como profissional em recursos humanos, mas também da minha bagagem como psicóloga. O que eu quero propor para você é a metodologia TLA, tropeço, lição e ação. No tropeço, é o momento da gente olhar para o que aconteceu, sem florear, sabe? Colocar ali, na real, nua e crua. Só escrever, de uma maneira direta. A lição é aquilo que você aprendeu, ou que é possível de aprender, aquilo que mostra algo sobre você, sobre a empresa, sobre o mercado. E a ação é o que você vai fazer nos próximos 7 dias, que depende de você e que custa ou muito pouco ou praticamente nada. Quando eu falo sobre lição, eu tô falando para você fazer um exercício de se colocar num lugar além de onde você está, numa estatura moral superior, numa estatura de maturidade, de compreensão lógica, de inteligência emocional superior. Eu vou voltar nisso depois, vou te dar alguns exemplos para você fazer esse exercício comigo, tá? Eu quero me dedicar aqui a falar para você por que é importante você pensar em algo para os próximos 7 dias. Quando a gente começa alguma coisa de diferente, quando a gente tem um recomeço, é muito importante que a gente tenha atração, mas que a gente tenha também um planejamento. Porque quando a gente tem muitas expectativas, vê se você já passou por isso, você vai me falar, tá? Mas quando a gente tem muitas expectativas e não tem muito um caminho, uma direção, pode ser que a gente fique ansioso, a gente fica atirando para todo lado, gastando energia, sofrendo, se desesperando, para nada. Então por isso que é importante a gente ter um prazo,
ter uma estrutura, né, que sustente essa decisão que você está tomando. E se você está no olho do furacão, talvez você esteja até pensando, tá, a parte do prazo eu entendi, mas eu não tenho dinheiro para curso, não tenho tempo, tô cansada, não sei como fazer. Fica calma, tranquila, que aqui a gente vai falar mais sobre isso, porque eu vou te dar caminhos de baixo custo e bem reais para que você possa colocar isso em prática. Pega papel e caneta, vai dando pausa nos exemplos que eu vou te dar aqui e vai anotando para que você possa colocar isso em prática. Se o seu tropeço, por exemplo, fui desligada e parei de estudar, você pode olhar para um EJA para concluir essa etapa ou para cursos do Senai, do Senac, com bolsas. Inclusive, um dos intercâmbios que eu consegui na minha vida teve conexão com algo parecido. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Agora, se o seu tropeço foi, não tô conseguindo fechar cliente, né? Você é um microempreendedor e não tô conseguindo fechar cliente. Vai no Sebrae. Eles têm um serviço de apoio para ajustar preço, ajustar proposta de valor, organizar o funil. Ou se você está precisando de ajuda com a parte visual, você pode utilizar o Canva ou o CapCut. Procura vídeos aqui no YouTube sobre isso. Se você quiser organizar a sua rotina e as metas, você pode utilizar o Google Planilhas. Agora, se você quiser melhorar a sua comunicação com seus leads, seus futuros clientes, você pode utilizar a lista de transmissão do WhatsApp, a parte de comunidade ou os próprios stories do Instagram. Preste atenção no seguinte, eu te dei as ferramentas e te dei um método, mas eu preciso te dar uma lição que é uma questão de mudança de mentalidade. Você precisa realmente absorver isso daqui para tudo fazer sentido, sabe? O que você precisa fazer para lidar com o fracasso é não aceitar conviver com ele. Você entendeu? Se você não entendeu, volte e escute novamente. O momento do sofrimento, ele é importante, mas você não pode aceitar isso como parte de quem você é. Você precisa sempre direcionar o seu pensamento, o seu corpo e a sua vida para a solução, para criar as soluções. Vai lá, pega uma folha de papel, vou te dar mais exemplos para você colocar em prática no TLA. Coisa rápida, mas que vai ser importante. Então, se você perdeu a vaga porque seu portfólio estava fraco, ou o cliente sumiu porque você não tinha contrato, ou foi reprovado numa entrevista porque travou numa pergunta técnica, sei lá, são exemplos. Tira uma lição sobre isso. O que esse tropeço mostra? O que esse problema te mostra? Não é para você se culpar, é para você observar. Por exemplo, você pode tirar de lição que você precisa de exemplos práticos para mostrar o quão seu trabalho é importante. Talvez você precise de um modelo simples de contrato ou de um sinal via Pix. Talvez você precisa treinar a resposta técnica com alguém ou com uma inteligência artificial. E aí você define qual ação você vai priorizar, número 1, número 2, número 3, em 7 dias. Ou até a próxima sexta-feira você vai enviar ali a mensagem, né? Mas eu quero que você coloque isso em prática, tá? Faz de verdade. Não é pra mim, não. Faz pra você. Você já gastou seu tempo. Tempo é um ativo que não volta. Você gastou seu tempo, gastou a internet, gastou seu recurso pra estar aqui nesse vídeo. Tô fazendo alguma coisa de útil por você. Escreva o plano. E aí, você pode mandar isso para alguém de confiança até a próxima sexta-feira. Por que eu tô, pensando nessa ideia e compartilhando aqui com vocês? Porque quando a gente pode contar com as pessoas, a gente cria um compromisso maior, né? Quando a gente tem uma rede de apoio, você cria um vínculo, o seu cérebro cria como se fosse uma responsabilidade a mais para que você realmente coloque aquilo em prática. Você cria um compromisso maior, então isso é bastante importante. Você pode se surpreender com a resposta dessa pessoa de confiança. Também não é para mandar para qualquer um, não, tá? É uma pessoa de confiança, aquela pessoa que você sabe que vai te colocar para cima, para que vocês criem estratégias juntos para aí vocês conseguirem se ajudar, né? Isso é bastante importante. É legal vocês terem essas trocas com pessoas reais, inclusive esse canal veio para isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe o que tem que fazer, né? Porque nas redes sociais, até mesmo no LinkedIn, as pessoas não falam sobre isso. A galera só conta os louros, só conta as vitórias, só conta as coisas que são mais positivas. Só que você precisa ter isso em mente, que tudo isso é um recorte. As pessoas não costumam postar os boletos atrasados, a crise de ansiedade, a fila no posto de saúde, o estresse, problema conjugal. Ninguém posta sobre isso. Então, você tem que focar em você, não se comparar. Foca em você lidar com a situação, escrever o que está dentro do seu alcance. Efetivamente, transformar a sua vida, transformar a sua realidade. Não se colocar num lugar passivo, mas se colocar num lugar de protagonista mesmo da sua carreira, da sua trajetória. Eu fiz isso, funcionou. E eu posso te garantir que se você se colocar à disposição, se unir com pessoas que estão com esse mesmo propósito, a probabilidade da sua vida mudar de uma situação que talvez você ache que esteja boa para ainda melhor é muito alta. Quero te convidar também para você refletir sobre quais são as competências que você precisa refinar a respeito da sua carreira, do seu desempenho profissional,
Fica comigo, tem um vídeo aparecendo aqui na tela que eu falo bastante sobre essas competências atemporais, para que você possa mudar essa realidade e se tornar um profissional cada vez melhor, cada vez mais confiante, cada vez mais competente. E agora, se você quiser ajuda de forma particular e personalizada num projeto de mentoria, clica aqui embaixo na descrição, chama a Ada no WhatsApp, que você vai conhecer um pouco mais dos serviços que nós temos na Mili Consultoria.